Olá, irmãos da Igreja do Calvário, amigos do YouTube. Que bom que você apertou o play. Nós estamos aqui ainda na nossa série no livro Desafio aos Pais, os 14 princípios do Evangelho que podem transformar a sua família, do pastor Paul David Tripp. No último episódio, nós falamos sobre como que nós devemos utilizar a nossa autoridade paterna de forma correta e no Evangelho. Você já assistiu? Se você não assistiu, então corre lá para você poder assistir. E hoje nós vamos falar sobre como lidar com o caráter dos nossos filhos. Este é o Família Diante do Calvário. O pastor Paul começa o capítulo que fala sobre caráter nos dando um exemplo da vida comum. Ele nos dá uma cena para que a gente possa imaginar. Uma mãe está cozinhando para uma família que está vindo visitar a sua casa. São 6 pessoas que estão chegando nessa casa. E ela corre de um lado para o outro, ela está frenética. Nessa casa, a sala de estar, a cozinha e a sala de TV, elas são juntas. Então, o alcance visual da mãe dá para ver os seus 3 filhos de 8, 9 e 11 anos jogando videogame. Agora, o que está de errado nessa cena? Algumas pessoas vão dizer que é o videogame, outros vão dizer outras coisas. Mas a maioria das pessoas vai dizer que nada aparente. A maioria das mães pensaria, quem me dera que meus filhos estivessem quietos enquanto eu estivesse trabalhando, né? Mas se a gente olhar mais perto, a gente vai ver algo importante. As crianças, elas estão mostrando um significativo problema de caráter aqui nessa cena. Elas sabem que a mãe está com dificuldades. Elas estão vendo que ela está preocupada. Elas sabem que ela precisa de ajuda e cada uma poderia ajudar um pouco para aliviar a situação, mas nenhuma oferece ajuda, porque na verdade elas não se importam. Não se importam se a mãe está chateada ou desanimada, não se importam se ela se sente mal porque elas não ajudam, não se importam se ela fica envergonhada na frente dos amigos, elas simplesmente não se importam. Mas pense nisso, você não iria querer um amigo assim, você não gostaria de ter um cônjuge tão indiferente assim, você nem deseja um vizinho ou chefe tão insensível assim. O que Deus está mostrando no coração dessas crianças não é bom para elas e não deveria ser para nós também. Isso é uma fonte de muitos problemas, tristezas, brigas e confusões na sociedade. Então, não é suficiente apenas corrigir a desobediência dos seus filhos. Como pais, vocês também precisam se preocupar com o tipo de pessoa que eles estão se tornando. Vocês devem se preocupar com o caráter deles. E veja bem, na cena que o pastor Paul está nos dando, os filhos não desafiaram uma regra específica. Eles não desobedeceram à mãe ou se recusaram a fazer o que ela pediu. Mas o que estão fazendo não é certo aos olhos de Deus, e nós também devemos ver dessa forma. O problema dessas crianças não é que conspiraram para se rebelar contra a mãe. O problema delas é no caráter, o que leva elas a agir de maneira errada, não boa, não amorosa ou não gentil. Se você não entender que nem todo erro do seu filho é uma rebelião direta à autoridade, você vai começar perdendo as oportunidades que Deus está dando. Muitos dos erros deles vêm de um mau desenvolvimento do caráter. E a melhor maneira de lidar com essas situações nem sempre começa com uma conversa longa, mas com uma reflexão pessoal. Antes de abordar os seus filhos, você precisa conversar com você mesmo e com Deus. Você precisa admitir que não apenas os seus filhos, mas também você tem muitas falhas. E é por isso que às vezes nós ficamos irritados quando Deus nos pede para a gente ser mais compassivo. É por isso que a gente pode ser tentado a ser duro com os nossos filhos, em vez de orientá-los com sabedoria. É por isso que às vezes a gente usa a culpa para motivar os nossos filhos, em vez de inspirar eles com o amor do Evangelho. É por isso que às vezes a gente leva para o lado pessoal algo que não é pessoal, e acha que gira tudo em torno da gente. E é por isso que às vezes a gente fica realmente chateado quando um dos nossos filhos precisa de nós no momento mais inconveniente possível. Grande parte do nosso desafio como pais vem do fato de que Deus ainda está trabalhando em nossos corações com o poder da graça, transformando o nosso caráter. Sem essa graça, a gente estaria preso em nossos próprios problemas, nos nossos defeitos. Isso afetaria tudo ao nosso redor. E quando a gente reconhece que nós, pais, também temos falhas semelhantes aos nossos filhos, a gente lida com situações difíceis com paciência, bondade e graça. Essa confissão nos ajuda a ver esses momentos não como irritantes mais, ou que nos deixam com raiva, mas com oportunidade de crescer. E Deus planejou cada uma dessas situações para nos mostrar o coração dos nossos filhos. Ele nos lembra que o coração deles não está funcionando como deveria. E Deus faz isso porque Ele ama os nossos filhos e quer que nós sejamos instrumentos de mudança e amor na vida deles. E é por isso que Ele nos dá inúmeras oportunidades de tratarmos o caráter dos nossos filhos. A Bíblia nos mostra que as questões de caráter são muito mais importantes do que nós pensamos.
Não são apenas pequenos aborrecimentos do dia a dia, mas têm uma profundidade moral e teológica, porque nossos filhos, e nós também, agem de certas maneiras que nós não sabemos. Por que eles são impacientes, briguentos, cruéis, egoístas? Por que eles querem sempre estar na frente, ser o centro das atenções? Por que eles gostam de discutir, competir, se justificar ao invés de confessar? Por que eles agem da forma que a gente vê eles agindo às vezes? E se você não entende de onde vêm os problemas de caráter, é difícil lidar com eles de uma forma que leva eles à mudança. E a Bíblia nos ajuda a entender a origem do problema. E o texto que o pastor Paul utiliza para nos ensinar é o texto de Romanos, no capítulo 1. E a gente vai analisar ele e pensar um pouco sobre ele. Veja o que o texto diz. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que praticam. Quando a gente lê essa passagem, a gente percebe que a Bíblia relaciona o caráter com a adoração. Ou seja, com que o coração da pessoa valorize e segue mais. Isso é importante para os pais entenderem porque mostra que o coração dos filhos é influenciado por algo o tempo todo. E essa influência molda como eles lidam com as situações e relacionamentos na vida cotidiana o tempo todo. A passagem também destaca que existe uma batalha acontecendo no coração dos filhos. Uma luta entre amar a Deus, que é a adoração, ou desejar as coisas do mundo, que é a idolatria. E só quando amamos a Deus acima de tudo é que agimos como Ele quer em nossas vidas. Isso nos ajuda a entender melhor as situações com os nossos filhos e como nós podemos agir. E o pastor Paul comenta algo sobre isso interessante. Não é errado desejar um pouco de controle sobre a sua vida. Mas se o coração do seu filho é dominado pelo controle, ele vai desafiar sua autoridade todo o tempo. Não é errado que seu filho queira sempre ter razão, mas se o desejo de estar certo dominar seu coração, ele argumentará infinitamente. Não é errado que a sua filha deseje ser aceita, mas se a aceitação humana governar seu coração, ela se sentirá tentada a fazer qualquer coisa para obtê-la. Não é errado que seu filho aprecie os bens materiais, porém se o desejo por esses bens dominar seu coração, ele demonstrará insatisfação constante. Não é errado que seus filhos busquem um pouco de independência, mas se a independência governar seus corações, eles o enfrentarão sempre que você tentar exercer sobre eles um pouco de controle paterno. As questões de caráter estão presentes na vida de seus filhos não apenas porque eles desejam o que é ruim, mas também porque tornaram-se escravos do que é bom. Mesmo um desejo por algo bom pode de fato transformar-se em algo mal quando se torna um fator dominador. Isso é muito profundo, cara. Desde cedo, as pessoas têm dentro delas desejos profundos, como viver bem, ter paz, saber quem são, ter esperança, identidade, encontrar um propósito na vida. E esses desejos nos levam naturalmente a buscar a Deus, que nos dá tudo isso. Mas o problema é que, por causa do pecado, nós trocamos Deus por outras coisas que nos rodeiam, essas coisas. Em vez de adorar e servir a Deus, nós passamos a adorar e servir coisas criadas por Ele. Isso acontece desde o início da vida das pessoas. Elas podem não fazer isso de propósito, conscientemente, mas entregam o coração a algo que as influencia. Assim, as ações delas e as palavras são moldadas por aquilo que elas valorizam. Por exemplo, se buscam identidade em coisas materiais, vão se preocupar demais com dinheiro e bens. Se esperam que outras pessoas lhe deem felicidade, vão depender muito da opinião dos outros. Se querem controlar tudo, vão resistir à autoridade dos pais. Se colocam outras coisas no lugar de Deus, vão ser egoístas, exigentes, orgulhosos. Tudo que dá errado, toda birra, falta de respeito, teimosia dos seus filhos, vem de adoração. E tudo que é bom, como ser obediente, respeitar, ser responsável, ser gentil, também vem da adoração. E entender isso é fundamental para você ser um bom pai ou mãe como Deus quer que você seja. A ligação entre adoração e caráter, conforme ensina a Bíblia aqui, pode ser muito útil quando você enfrenta os desafios com seus filhos. Eles podem não entender por que eles agem de certa maneira, mas é aí que entra o seu papel como pai e mãe. Você tem a missão de explicar para eles como essas duas coisas estão relacionadas e como isso pode mudar a vida deles. Não se trata apenas de repreender, impor castigos, mas de ajudar eles a entender o que está acontecendo no coração e na mente deles.
Mesmo que não seja possível conversar naquele momento, você não pode deixar de passar a oportunidade de explicar isso mais tarde. É uma chance da graça de Deus agir e você mostrar aos seus filhos algo que eles mesmos nem perceberam ainda. Cada vez que seu filho mostra o que está no coração, é como se Deus nos desse um presente. Ele se importa tanto conosco que age até nos momentos difíceis para te ajudar. É como um milagre que acontece todos os dias em muitas famílias ao redor do mundo. Quando seu filho age de forma errada, não é uma maldição, querido, mas uma chance de Deus mostrar o seu amor e nos ajudar a melhorar. Ele transforma momentos difíceis em oportunidades para aprender e crescer juntos. E se a gente olhar para o texto de Romanos que nós lemos, nós veremos como estão conectados a adoração, o desprezo do conhecimento de Deus ou a alegria em Deus e a falta de caráter. É só lembrarmos da lista de coisas que existem ali no texto que Paulo comenta. Quantas vezes a gente vê elas nos nossos filhos? Inveja. Quantas vezes você tem que lidar com um filho que está com ciúmes do outro? Brigas. Há algum dia que seus filhos não estejam brigando por alguma coisa? Falsidade. Com que frequência seus filhos não falam a verdade sobre o que eles dizem ou fazem? Fofoca. Eles se sentem tentados a falar mal de outras pessoas? Falta de respeito. Eles são grosseiros e desrespeitosos? Orgulho. O orgulho dos nossos filhos dificulta a nossa vida como pais. Arrogância. Eles sempre se acham melhores do que outros. Insensatez. Eles fazem coisas sem pensar nas consequências. Crueldade. E é triste ver como às vezes eles podem ser cruéis com as pessoas e com as palavras pra gente. Essa lista não mostra só os desafios que você enfrenta todos os dias ao criar seus filhos, mas também explica por que você precisa lidar com eles. Seus filhos não precisam apenas de correção de caráter, mas também de uma mudança na maneira como adoram. O problema deles não é só o caráter, é a forma como eles adoram que influencia o caráter. Por isso eles precisam entender como a adoração afeta a maneira como eles se relacionam e enfrentam os desafios do dia a dia. Eles precisam da verdade que pode realmente libertá-los. Sim, é verdade que nossos filhos são influenciados por coisas que não conseguem entender. E isso afeta como eles agem. Eles precisam da nossa ajuda para entender as coisas, para serem sábios, para aprender, para serem perdoados quando eles erram. Nós podemos ajudá-los, mas primeiro nós precisamos reconhecer que nós também enfrentamos os mesmos desafios. Assim como os nossos filhos, nós podemos ser influenciados por coisas erradas, o que afeta como nós tratamos as pessoas ao nosso redor. Como os nossos filhos, nós precisamos da ajuda do nosso Pai Celestial para reconhecer os nossos problemas e buscar mudança. Os pais que reconhecem isso não reclamam quando precisam ajudar os seus filhos da mesma maneira que Deus os ajuda. Então pense em como Deus age na sua vida. Ele não apenas perdoa os seus erros, mas também trabalha para transformá-lo. Ele não foca apenas nos momentos em que você se rebela claramente, mas também trabalha para mudar o seu caráter gradualmente. Deus está comprometido em ajudar você a se tornar a pessoa que Ele quer que você seja. Ele não desiste até que cada parte de você adore a Ele. Todos os dias Ele continua essa batalha dentro de você, porque ainda há lutas na sua adoração. Então hoje Deus te chama a fazer com seus filhos o que Ele faz com você todos os dias. Então ajude os seus filhos a entender o que controla o coração deles. Mostre que isso afeta como eles lidam com as pessoas e as situações. Fale sobre a ligação entre caráter e adoração várias vezes. Lembre-se de que você está sendo usado por Deus para libertar o coração dos seus filhos e transformar o caráter deles. Então não deixa para depois não. Faz isso hoje. Você está disposto? A gente já falou isso aqui. Deus não procura pessoas perfeitas e capazes, Ele está usando pessoas que estão dispostas. Então fique hoje disponível para ser usado pela graça de Deus na vida do seu filho. Amém? Esse foi mais um episódio, a gente vai ter mais. Você já sabe, não deixa de curtir o conteúdo, comentar aí embaixo o que você tem achado de tudo isso, não custa nada. E compartilhe também com alguém que precisa. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, tem muito mais conteúdo sendo produzido. E eu quero que você saiba de uma coisa, eu estou orando por você, pai e mãe. Eu estou orando sempre. Deus abençoe você e a sua família. Nós estamos juntos. Tchau, tchau.